Pessoal, nesse vídeo vou te explicar várias funções de texto aí para você ganhar tempo no dia a dia quando você estiver trabalhando com as suas planilhas aqui no Excel. Você vai perceber que aqui a gente vai precisar de vários cortes aí nessas células, nessas colunas para, ora, isolar apenas os estados para depois poder fazer algum tipo de indicador. Você também vai perceber que temos locais aqui da planilha onde o texto não está padronizado, queremos converter as letras para maiúsculas, minúsculas, enfim, fazer diversas alterações aqui, inclusive nessas partes mais complexas da planilha, como você pode perceber. Aqui a gente tem uma coluna, por exemplo, com vários dados aqui da base unidos numa mesma célula. Então, pessoal, entenda que as funções de texto, elas servem aí tanto para a gente ajustar a estética da planilha, como também servir de apoio para depois a gente conseguir fazer outras coisas, como relatórios, funções, várias fórmulas do Excel só funcionam quando o seu texto, quando suas informações estão padronizadas entre si. Então, pessoal, essa planilha eu vou deixar aí para vocês baixarem também, tá? E bora começar aqui então. O que a gente vai fazer primeiro aqui, pessoal? Olha só, eu vou lá na nossa base, a gente vai começar padronizando. Você vai ver que na coluna descrição marca, nós temos na coluna T o nome aí das marcas de produtos dessa base de dados, porém todos com letras maiúsculas. Se você quiser, olha só o que você pode fazer. Eu vou inserir uma coluna aqui, vou chamar de ajuste descrição. Aqui, pessoal, começando do mais simples então. Eu tenho a função minúscula, que vai deixar para mim então todos os textos. Coloco igual minúscula, abro parênteses, clico na célula onde está o nome do primeiro produto. Você vai perceber que ela vai já deixar todos os textos que eu tenho aqui com letras minúsculas. Se você arrastar para baixo, ela já vai fazer esse processo aí para todas as suas células. Assim como a função minúscula, você também tem a função maiúscula, que traria nesse padrão aqui o texto em caixa alta, certo? E você tem também a função pri.maiúscula. Tá vendo que tem função para tudo aí, né? Essa pri ponto maiúscula é interessante também, principalmente quando você tem nomes. Aí a primeira letra de cada palavra aparece com letra maiúscula, beleza? Ajustou a descrição? Podemos mandar embora a coluna T de tatu? Sim e não. Se você mandar ela embora direto, vou deletar. Você vai perder sua fórmula. Se você excluir essa coluna T, pior ainda, você perdeu a referência para sua fórmula. Então você vai marcar a coluna U, Ctrl C para copiar ela, clicou com o direito em cima da própria coluna U, aí você vai colar como valor, que é esse opções de colagem 1, 2, 3. Aí sim, se você excluir a coluna T, você não vai ter problema nenhum. Ele já vai manter as informações aqui desse jeito pra gente, beleza? Se estiver gostando desse vídeo, pessoal, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Vários conteúdos aí para te ajudar no dia a dia também. Olha só, pessoal, seguindo aqui. Queremos, na coluna G dessa base, separar aqui essas informações de nome da filial e estado. Então eu vou inserir mais uma coluna aqui. No caso, a gente quer trazer apenas os estados a princípio. Coloquei aqui estado. Uma função que eu posso utilizar para isso é a função direita, tá bom? Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte antes. Vamos lá. Igual direita. Por que eu estou usando a função direita, né? Porque o que a gente quer isolar, pessoal, é uma coisa que está mais, é um texto que está mais na direita da célula, certo? Lá no final dela. Então eu coloquei igual direita, abri parênteses, clico naquela célula, ponto e vírgula, e agora eu vou escolher a quantidade de caracteres. No caso, serão 2. Aí sim, fecho parênteses, aperto o Enter, posso arrastar para baixo que ele já vai ter cortado todas essas informações aqui para mim. Parecido com a direita, olha só, você quer isolar numa única coluna o prefixo aí dos celulares. Ou seja, o DDD, né? Se é 11, 21, 31, etc. Então, só que o prefixo você vê que é uma coisa que está mais lá para a esquerda da célula, né? Eu vou colocar igual esquerda, clico na célula, ponto e vírgula, e aí eu também escolho a quantidade de caracteres. No caso, eu quero os 2 primeiros caracteres lá da esquerda, certo? Só isso. Fecho parênteses, aperto o Enter, posso arrastar para baixo que ele já isolou aqui para mim os DDDs aí na planilha, né? Outras coisas que você pode fazer. Eu vou fazer uma cópia dessa coluna G, vou criar uma nova aba aqui e vou trazer essa informação para essa nova aba. Por que eu trouxe para uma nova? Isso que a gente vai fazer é um comando do Excel que precisa ter espaço, ou seja, colunas em branco, para que ele funcione de fato. Seleciono todas as informações que eu trouxe, vou na guia dados, texto para colunas, delimitado, clico no avançar.
Aqui, pessoal, olha só que interessante. Tá vendo que eu tenho um local aqui escrito outros? Ou seja, ele dá uma lista de delimitadores e ele vai cortar quando ele encontrar esse delimitador. Então aqui no outros, olha só que interessante se eu colocar o traço, o hífen aí no caso, né? Tá vendo que aqui na pré-visualização ele já dá um exemplo de como é que vai ficar, certo? Clico no concluir, ou seja, uma outra forma de isolar os estados. Só que você percebe que dessa maneira aqui, você também, na coluna C, tem como você ficar apenas com o nome da cidade, né? Eu vou marcar essa coluna C, Ctrl U, que aqui, pessoal, eu vou fazer um substituir. Eu vou pedir para ele me localizar o CDD, espaço, e me substituir por nada. Clico no substituir tudo, e aí eu fiquei ali, vamos dizer assim, com o nome limpo, né? O nome apenas das cidades numa célula e o nome dos estados na outra. Aí, se fosse o caso, eu levaria essas informações de volta lá para a base, se assim eu precisasse, né? E também mais algumas coisas aqui de funções com texto, pessoal. Você vai ver que nessa última coluna da base, a coluna X, tem várias daquelas informações todas grudadas que eu estava te falando no começo do vídeo, né? Você tentar cortar aí uma por uma vai ser brabo, né? Vai demorar bastante, certo? Aqui, pessoal, você tem diversas maneiras de conseguir cortar essa. Eu vou marcar a coluna X, vou na guia dados. Será que eu não posso usar aquele texto para colunas? Dá uma pensada aí se você tem delimitador em comum entre cada uma desses pontos a serem cortados. CNPJ, nome da pessoa, placa do carro. Tem, né? Texto para colunas. Delimitado, avançar. Vou desabilitar esse outro que usamos agora há pouco. E vou habilitar o espaço. O espaço ele também reconhece como um delimitador. Concluir. Olha só, pessoal. Ele já cortou aqui pra gente as informações. De maneira que informações aqui que não são relevantes para mim, eu posso até excluir, não vou precisar. E por fim, eu ainda posso chegar aqui e fazer um concatenar, né? Igual, concatenar para unir a placa que ficou isolada aí em células diferentes no caso, né? E aí sim, eu tenho aí já unificada a placa, o nome do vendedor numa coluna isolada e o CNPJ também numa outra coluna, né? E para fechar aqui, eu quero o nome completo da pessoa numa mesma célula, porém padronizado. Olha só o que eu posso fazer aqui, ó. Ver se você está pensando aí nas funções que a gente vai ter que utilizar para chegar lá, né? Posso chegar aqui e fazer um concatenar. Primeiro o nome da pessoa, ponto e vírgula. Como eu não quero que fique tudo grudado, eu vou abrir aspas, espaço pelo teclado, fecho aspas, ponto e vírgula, e aí sim meu texto 3 vai ser o sobrenome da pessoa. Então estou juntando o primeiro nome, um espaço, e depois sim o sobrenome aí da pessoa no caso, né? Fecho parênteses, aperto Enter, e ainda por cima aqui, pessoal, olha só, ficou escrito Helena Troia despadronizado, certo? Helena está com letras minúsculas, Troia, letras maiúsculas. Antes do concatenar, eu posso encaixar aqui uma função que se chama pri.maiúscula, que usamos aí no começo do vídeo, certo? Ou seja, eu quero que ele me transforme em primeira letra maiúscula todo esse concatenar aqui. Ou seja, simplesmente fecho parênteses lá no final, que ele já vai ter feito essa organização das informações dos nomes aí da nossa planilha, beleza? É isso aí, pessoal. Passamos por algumas das funções de texto. Entenda que tem mais algumas que são interessantes aí. Em próximos vídeos a gente vai falar delas também. E depois a gente vai juntar essas coisas para você entender assim. Primeiro a gente vai fazer isso aqui no Excel, depois a gente vai utilizar determinado recurso, para aí sim conseguir chegar num indicador, sabe? É legal de você entender esse contexto, assim, o funcionamento do Excel, né? O raciocínio lógico dele, como que funcionam as coisas dentro dele, né?